Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Hoje a gente vai dar seguimento aqui à nossa exploração do Alien RPG, publicado pela Free League e aqui no Brasil pela editora New Order, que foi o livro que vocês escolheram que a gente começasse a explorar esse ano. Já estamos aqui no nosso terceiro vídeo, mas se você está chegando agora, não tem problema, não entre em pânico. Aqui tem uma playlist que vai reunir todo o nosso material sobre esse jogo, então você pode assistir com calma e depois se juntar a nós nessa viagem, porque toda semana tem capítulo novo. Quem está ligado no movimento, quem está inscrito já aqui no canal e está acompanhando a nossa série, sabe que a gente está atualmente no capítulo 2 do livro, falando sobre o processo de criação de personagens, tá? Então já falamos das características iniciais no vídeo passado, e hoje a gente vai falar aqui, vai começar a falar sobre a questão do equipamento do personagem, e vamos falar também um pouquinho sobre a questão da experiência, do gasto de pontos de experiência dos personagens, beleza? Então se liga aí que a nossa jornada começa agora. Então olha lá, pessoal, o livro, na verdade, ele vai trazer aqui regras que eu achei bem simples em relação a essa questão dos equipamentos, de carga também, que a ideia, como eu estou entendendo aqui, é justamente deixar o jogo mais rápido, mais fluido, mas ainda assim a gente tem alguns parâmetros aqui para comentar, beleza? Então o que o livro vai trazer de informação para a gente a respeito desse equipamento inicial do personagem? Quem assistiu o vídeo passado deve lembrar que eu falei que a escolha da carreira influencia várias coisas, dentre elas, justamente o seu equipamento inicial. Cada uma das carreiras, que a gente vai comentar, salvo engano, no próximo vídeo, ela vai trazer uma listinha lá de equipamentos ou de opções de equipamento inicial para você escolher. Aqui é um outro ponto em que o livro vai fazer uma diferença entre os dois modos de jogo, o cinematográfico e o campanha. Se você está jogando no modo cinematográfico, que são aventuras oficiais, one shot ou alguma coisa assim, geralmente esse equipamento já está pré-determinado, ou seja, você não vai escolher, ele já vai estar ali pensado de acordo com a aventura que você está jogando. No modo campanha é essa opção que você vai escolher. Dentre a lista que está apresentada lá em cada uma das carreiras, você vai selecionar qual equipamento inicial você quer. Um ponto importante que o livro coloca aqui é o seguinte: qualquer arma que você escolha no jogo, você já começa com 2 recargas, tá? Então, isso aí é uma regra padrão do livro. Escolhi uma pistola, escolhi sei lá quais são as armas lá do Alien. Qualquer arma que você escolher, você já tem automaticamente 2 recargas. Incluso aqui na questão do equipamento inicial, tá? O livro coloca também o dinheiro, quanto dinheiro você tem. É bom lembrar que pelo menos, não sei se em todos, mas em vários filmes do Alien, a galera que está ali enfrentando encontrou o bicho por acaso e são, na verdade, trabalhadores. Então, estão fazendo. Tanto que eles sempre discutem uma hora ou outra ali, mas você vai dar bônus, a gente vai receber para isso e tal, não sei o quê. Então, o dinheiro é de alguma forma importante aqui no jogo. Então, você vai ter uma quantidade inicial que também vai ser determinada de acordo com a sua carreira. Um outro detalhe interessante que o livro coloca aqui nessa parte do equipamento é o item emocional, olha só. O que é isso? O item emocional, como o próprio livro diz aqui, ele é algo que está além do seu equipamento normal, ele não tem nenhuma utilidade prática, ele não é uma ferramenta ou alguma coisa assim, ou pelo menos a intenção é que ele não seja, mas ele tem uma importância para você, ele tem um valor sentimental. E conforme a gente vai ver avançando aqui no livro, em vídeos futuros, ele vai ter também um reflexo em termos de sistema. Salvo engano, estou tentando puxar aqui da memória da única one shot que eu joguei de Alien, o item emocional ele te ajuda a controlar de alguma maneira a questão do estresse. Salvo engano é isso, ou ele pode te ajudar nesse sentido. Mas a ideia aqui é que ele seja um item pequeno, que tenha um valor sentimental para você, e pequeno o livro considera algo que você possa esconder num punho. Então, uma medalha, uma foto de um ente querido, qualquer coisa que você imaginar que tenha um valor sentimental ligado com a história do seu personagem, pode ser esse item. E para a gente fechar aqui essa questão, o livro vai tratar aqui, olha, de veículos e espaçonaves. Como é que é isso? Geralmente, como o livro indica aqui, é difícil que o seu personagem seja dono de algum veículo ou de alguma nave espacial. Geralmente, é um grupo que ou tem acesso a esse veículo por conta da corporação, ou, salvo engano, acho que no caso dos caminhoneiros, você pode ter um veículo e tal, mas geralmente ele é algo conjunto, algo coletivo. Mas o livro remete aqui à leitura de um capítulo futuro, que ele vai dar mais detalhes a respeito de como é que funciona essa questão de veículos e espaçonaves. Seguindo adiante aqui, pessoal, o próximo tópico que ele vai abordar é a questão da carga. Como é que isso vai funcionar aqui no Alien RPG? Eu vou ler o trechinho inicial aqui, porque daí a gente começa a desenvolver o raciocínio. Olha só. Seu limite de itens de tamanho normal é igual ao dobro do valor de força. Um item normal é geralmente do tamanho de uma bolsa pequena e pesa não mais do que alguns quilos. Ou seja, pelo que eu estou entendendo aqui, o Alien RPG ele vai levar em consideração a carga em relação à quantidade de itens que você pode carregar. Porque ele diz aqui, o limite de itens normais é igual ao dobro do valor da força. Então, para exemplificar aqui, se o seu personagem tem força 5, ele consegue carregar no máximo 10 itens de peso normal.
tá? Que é esse parâmetro que ele deu aqui. Mas claro que nem todos os itens vão ter peso normal. Existe o que o livro chama aqui de item pesado, que equivale ao peso de 2 itens normais, e existem os itens leves, que vão equivaler ao peso de metade de um item normal. Então, levando em consideração essa relação de peso entre as coisas, você consegue identificar quantos itens o seu personagem pode carregar sem sofrer nenhum tipo de penalidade. Porque, claro, vamos ter aqui o efeito de sobrecarga. Quando é que um personagem começa a ter esse efeito de sobrecarga? Quando ele carrega uma quantidade de itens igual a 4 vezes a força que ele tem. Então, no caso aqui, o meu personagem tem força 5, então ele conseguiria carregar normalmente 10 itens, tá? E em sobrecarga, ele precisaria estar carregando 5 vezes 4, 20 itens, tá? Para poder sofrer esses efeitos. E, basicamente, o que ele coloca aqui é uma penalidade de mobilidade, porque você está carregando tanta tralha que é difícil de você se mexer. Outra questão que o livro vai abordar aqui são os consumíveis, tá? Como é que vai funcionar isso aqui? O Alien RPG é um jogo de gerenciamento de recursos, eu preciso ter um controle severo a respeito disso? Depende. O que o livro coloca aqui? Inicialmente, você não precisa ficar rastreando ali toda hora a quantidade de consumíveis, tá? Ou seja, água, comida, energia, ar, até, né? Lembra que a gente pode estar no espaço, então tudo isso são considerados consumíveis aqui no jogo. Mas em tese, você não precisa ficar ali toda hora medindo o nível de consumo disso, a não ser que a situação peça. Então, se vocês estão, por exemplo, numa estação espacial com tudo operacional e tudo disponível, não tem por que você ficar perdendo tempo com isso. Mas conforme a história vai avançando, se tiver uma queda de energia, se vocês tiverem uma área da estação isolada, sei lá, alguma coisa assim, que torne necessário, que torne relevante você começar a prestar atenção nisso, aí sim, aí o livro recomenda que você faça testes de abastecimento, é assim que ele chama, em intervalos regulares, tá? E aí quais são esses intervalos? Vai depender do tipo de consumível e da situação. Então ele tem uma tabelinha aqui. Então vamos supor aqui, por exemplo, que você está com falta de ar, com pouco ar. Você vai testar a cada turno, tá? E após atividades árduas, de combate, mobilidade, esse tipo de coisa. Se vocês estão com pouca água, você vai testar uma vez por dia. E após cada atividade extenuante, como combate, mobilidade, etc e tal. Então, dependendo da situação, se a história se encaminhar para um ponto em que seja necessário, seja relevante acompanhar essa questão dos consumíveis, aí sim você vai começar a fazer os testes. O livro coloca aqui que você vai usar os dados de estresse para fazer esses testes, tá? Então, salvo engano, a cada 6 que você tira aqui num dado de estresse, significa que você consumiu alguma coisa ali, e isso vai diminuindo os seus recursos até, claro, zerar. E caso você zere, você vai ter que lidar com os efeitos mecânicos, né, correspondentes a cada um desse consumível que foi esgotado, mas isso ele vai relatar com mais detalhes no capítulo 5 do livro. Seguindo adiante, para a gente já encaminhando para o final desse vídeo, o livro vai trazer aqui, olha, a questão do XP, como é que você vai desenvolver o seu personagem, como é que funciona isso aqui no Alien RPG. Primeiro, segundo o livro informa aqui para a gente, no final de cada sessão é que vai ser feita a distribuição do XP, tá? Então tem uma série de perguntas aqui, uma série de questões que vocês precisam responder e que algumas que o grupo precisa discutir em conjunto para ver se é merecido ou não o ganho do XP, beleza? Eu vou ler aqui a lista, né, que você tem que repassar com os jogadores no final de cada uma das sessões. Então olha só, primeiro, você participou da sessão do jogo, você ganha 1 ponto de experiência apenas por estar lá, ou seja, o coleguinha compareceu, já ganhou 1 XP, mas o resto não é tão fácil assim. Você arriscou ou sacrificou algo para alcançar sua meta pessoal? Se foi sim, você ganha XP. Você arriscou sua vida pelo PJ, que é seu camarada? Lembra que eu falei que a questão do camarada e do rival tem alguns desdobramentos? Tá aqui um deles, XP. Se você tem um personagem no grupo que é seu camarada e você arriscou a sua vida para salvá-lo ou para ajudá-lo de alguma forma, isso te dá um XP adicional, que quem não tem nenhum camarada nunca vai ter essa oportunidade de ganhar esse XP. Outra, você desafiou ou enfrentou o PJ, que é o seu rival, mesma situação. Se você não tem um rival no grupo, você nunca vai ganhar esse ponto. Você fez uma rolagem de pânico, você superou um evento perigoso usando meios violentos ou não violentos, criatividade, você fez uma descoberta ou revelação significativa, você realizou alguma ação extraordinária de qualquer tipo, você ganhou algum dinheiro. Então todas essas perguntas têm que ser repassadas com os jogadores no final de cada sessão. E para cada resposta sim, o personagem ganha 1 ponto de experiência. O funcionamento básico da distribuição do XP é esse.
Então, ok, já vimos aqui como é que a gente ganha os pontinhos de experiência, mas como é que a gente gasta os pontinhos de experiência? Como é que funciona essa parte aí? O livro diz que você vai gastar ponto de experiência para melhorar suas habilidades e seus talentos, tá? Ou seja, você pode utilizar esses pontos para aumentar essas duas características. Em princípio, pelo que está dito aqui, não existe como melhorar atributos, tá? Somente habilidades e talentos. E ainda assim, tem algumas especificidades para cada um deles. Mas primeiro, você só pode gastar os pontos de experiência entre as sessões, segundo o livro coloca aqui, tá? Mas vamos supor que eu queira aumentar uma habilidade minha. Como é que eu faço? Além de gastar a quantidade de pontos necessária, o livro diz que você precisa ter utilizado essa habilidade durante o jogo com sucesso, pelo menos uma vez. Se você quer melhorar nela, é como se você tivesse, entre aspas, aqui, treinado, utilizado ela, dado algum indicativo de que você teve uma chance de melhorar sua performance naquela habilidade. Pelo menos é dessa forma que eu estou entendendo aqui. Ou então, você precisa de um professor para lhe ensinar a utilizar aquela habilidade, caso você queira começar do zero. É uma habilidade que eu não tenho, quero ganhar meu primeiro ponto, como é que eu faço? Eu posso tentar ali na doida, né, fazer um teste ali e de repente conseguir, mas o livro indica que eu tenho que ter um professor para me ensinar essa habilidade, e eu tenho que gastar um certo período de tempo ali para conseguir isso. E o livro vai detalhar isso também num capítulo futuro, beleza? Já na questão dos talentos, é a mesma coisa. Além de eu ter que gastar os pontos de experiência necessários para alcançar aquele talento novo, eu preciso de pelo menos um dia de prática, né? De tentar praticar, de tentar aprender aquele talento ali, mais, tá? São as duas coisas, um dia de prática, mais um teste de perspicácia, que eu preciso ser bem sucedido para ter o direito de gastar os meus pontos de experiência e ganhar aquele talento, tá? O livro coloca aqui uma outra situação. Se eu tiver, de novo, o caso do professor ali para me ensinar a utilizar aquele talento, para me ensinar aquela manha, aquele truque, aquela habilidade, aí eu não preciso fazer o teste de perspicácia. Esse teste já é considerado automaticamente bem sucedido porque eu tive a ajuda de um professor. Mas ainda assim eu preciso de um dia para praticar esse talento, praticar essa nova forma de utilizar ali um conhecimento, uma habilidade, esse tipo de coisa. E para a gente fechar aqui essa parte, o livro vai falar também da questão de mudar o camarada e o rival. Como a gente acabou de ver, essas duas figuras elas podem influenciar ali no seu ganho de XP. Então, ao final de cada sessão, você pode parar e analisar ali como é que foi o desenvolvimento dessa relação durante a sessão ou durante a campanha, até aquele determinado momento, e você pode, desde que faça sentido para a narrativa ali da história, alterar, né, quem é a figura, quem é o personagem ali que vai ser o seu camarada e quem é o personagem que vai ser o seu rival. Então, de acordo com o desenvolvimento ali do roleplay de vocês, das situações do jogo, isso pode mudar. Então é isso, pessoal. Fechamos aqui mais um vídeo sobre o Alien RPG. Espero que vocês estejam curtindo. Quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like, seu comentário para a gente continuar trocando ideias a respeito do jogo. E a gente se encontra na próxima resenha.